Você percebeu que o episódio 5 de Anéis de Poder entregou que Sauron vai controlar Númenor? Inclusive entregou como que Sauron vai conseguir manipular o Pharazôn, que é o rei de Númenor agora. E os detalhes sobre a abertura, que mudou e entrega muito sobre essa história da temporada. As referências sobre o reino de Khazad-dûm, as referências sobre o Balrog que vai aparecer. Meu querido, tem muitos detalhes, além do que a gente já disse, além do que você pode ter percebido, interessantes sobre o futuro dessa história nesse episódio de Anéis de Poder. E se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre Os Anéis de Poder, segunda temporada, pra gente voltar a falar sobre o episódio 5. Esse a gente já soltou o vídeo de análise aqui no canal, mas que tem vários outros detalhes que entregam pontos importantíssimos sobre a história, inclusive como Númenor lá vai se conectar com a trama principal do Sauron. É uma loucura, mas antes de começar, não esqueça de deixar o like, ajuda demais na divulgação, e se inscreva no canal pra você não perder nada da cobertura aí sobre essa série, né? Agora que vai avançar, os episódios vão ficar mais intensos, vambora. E é o seguinte, né? Se teve uma coisa que a gente ainda não fez análise aqui ainda no canal, foi sobre essa abertura, né? Essa abertura, essa vinheta de abertura da série. Sim, que na primeira temporada é uma coisa e agora nessa segunda temporada é outra, temos diferenças, e eu quis esperar chegar até esse episódio 5 aqui, já tá metade da temporada, pra gente falar das principais referências, e que inclusive tem várias coisas da abertura que são reveladas nesse episódio mesmo. Então já vamos começar com o primeiro detalhe, que é sobre a Areia do Mal. A gente sabe muito que essa abertura de Anéis de Poder, desde a primeira temporada, é uma areia se mexendo ali, fazendo símbolos, só que agora, nessa segunda temporada, a gente tem a adição da areia vermelha, na cor vermelha. Na primeira era só areia dourada, agora a gente tem essa mistura em diversos pontos da areia vermelha chegando, que significa o quê? Basicamente é o mal se espalhando justamente após a explosão do vulcão que a gente viu na primeira temporada, que inclusive essa cena aqui, se você vê ela na abertura, é basicamente da areia borbulhando ali do chão, como se estivesse saindo, como se fosse a lava jorrando do vulcão e espalhando por toda a Terra-média. O mal se espalhando, justamente a areia vermelha do mal chegou, o Sauron tá tomando conta. Não é à toa que nessa temporada a gente tá vendo muito mais da atuação do Sauron, mas tem mais e vai ficando mais interessante. Ainda nessa abertura a gente tem Os Anéis de Poder. O próprio nome da série, que é sobre os anéis que são criados, mas a gente tem referência a todos os 19 anéis, sendo aqui no centro os 3 anéis dos elfos, exatamente, aqui em volta, né, ligando esse arco aqui, os anéis dos anãos, os 7 anéis dos anãos, que foram muito focados nesse episódio, e em volta de todos eles, aqui em cima, né, os anéis dos homens, os 9 anéis, que inclusive, né, esse episódio é o que mostra a ampliação, né, do Anatar pedindo pro Celebrimbor para fazer 9 anéis, na verdade, conseguindo convencer ele, totalizando os 19 anéis de poder. Mas aí tem um outro ponto, depois eles se juntam e formam um símbolo similar ao de uma árvore, né, com um tronco e a árvore ali formada pelos anéis. Mas aí tem um ponto, depois eles se juntam e formam um símbolo similar ao de uma árvore, com um tronco ali e tudo mais, a árvore formada pelos anéis, que se trata de uma referência à árvore de Lindon, que justamente os elfos fizeram esses anéis para poder evitar com que essa árvore de Lindon morresse. Pois é, mais um detalhe bem importante referente aos anéis, mas aí avança e fica melhor. Vamos falar sobre os pontos referentes a Khazad-dûm, que também temos nessa abertura. Eu quero falar sobre o reino de Khazad-dûm, exatamente, você pode ver aqui, esse símbolo, né, que a areia forma depois dos anéis, a gente vê basicamente uma coroa com as estrelas ali em volta, que isso é parte do símbolo de Khazad-dûm, o reino dos anãos, e que justamente a gente tem o rei ali com sua coroa, bem nesse estilo, bem a referência, porque o sofrimento desse reino, que começa a perder luz e outras coisas, estimula com que o rei Durin caia na tentação. Justamente ele começa a usar o anel e ele cai na tentação ali, no poder de Sauron. Ele só usa o anel porque ele queria salvar o reino de Khazad-dûm, mas agora ele caiu. E aí a gente tem mais, né? Na sequência da abertura, já indo pra outro detalhe, outro segredinho, a gente tem uma referência à Porta de Durin. Exatamente. Você pode ver que aparece esse arco aí, né? Esse símbolo de areia com o formato tipo de um arco, que é exatamente uma referência à Porta de Durin, que foi feita pelos anãos nesse episódio, foi apresentada ali pro Anatar, né, lá em Eregion, eles levaram lá, são os mesmos símbolos e inclusive, né, é idêntico ao visual, foi daí que surgiu a mesma porta que tá lá no primeiro filme Senhor dos Anéis, né, Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, aquela porta quando eles vão entrar em Moria, que lá eles encontram as ruínas, né, o que aconteceu com Khazad-dûm, que depois foi totalmente destruído, basicamente isso. E você acha que para por aí? Para não, a gente falou duas coisas que essa abertura tem referência aos anãos, e tem outra coisa que é a questão mais destrutiva possível.
tenho que falar sobre o grande Balrog. Na própria abertura a gente tem uma referência ao que parece ser claramente o Balrog. Você pode ver que a areia, depois de todos aqueles símbolos, ela se junta num formato como se fosse de uns chifres, uma silhueta ali exatamente igual aos chifres do Balrog, né? É igual ao Balrog mesmo, que é o monstrão de fogo que fica lá nos subsolos de Khazad-dûm, que inclusive em Senhor dos Anéis eles encontram ele lá ainda, né? O Gandalf luta com ele. Pois é, aqui na série a gente vê que o Rei Durin tá causando a tragédia pra cidade, né? Porque tá cavando cada vez mais, tá explorando cada vez mais, tá desconsiderando a sensibilidade da Disa com os barulhos, o próprio Balrog tá chegando. Nesse mesmo episódio a gente tem uma referência ao próprio Balrog, e na abertura tá lá o símbolozão do Balrog. E aí que a gente entra num outro ponto, que esse aqui é talvez o ponto mais relevante aqui, que a gente começa a introduzir com esse detalhe, e outro detalhe vai trazer mais. Muito importante sobre o futuro da história e a participação de Númenor. Eu quero falar sobre Númenor e Sauron. Isso, a conexão entre os dois que ainda não foi estabelecida, né? Aqui nessa abertura a gente tem esse símbolo, depois da areia mexer e mais um monte de coisa, a gente tem esse símbolo aqui, que é claramente o símbolo de Númenor, só que agora com o vermelho, né? A parte da areia vermelha ali em volta, que começa meio que enraizar e espalhar, traz primeiramente um visual muito parecido com o olho de Sauron, que a gente vê muito lá em Senhor dos Anéis, aquele olhão sinistro que o Frodo vê, que traz muito a ideia pra gente de que Sauron tá chegando a Númenor. A gente vê muito da trama dessa cidade desde a primeira temporada, agora na segunda mais ainda. Nesse próprio episódio tem uma parte da trama, o Elendil se ferrando, o menino que ele considera como filho morrendo, e sempre a gente fica se perguntando como que esse reino dos homens aí, próspero e tudo mais, vai se conectar com a trama principal do Sauron invadindo lá e tomando conta da Terra-média. Já adianto que esse detalhe na abertura, que significa o Sauron chegando a Númenor, já é um ponto inicial, e essas raízes espalhando é a ideia do Sauron se espalhando pela Terra-média, tomando conta. Presta atenção, lembre-se muito bem disso, que daqui a pouco a gente vai voltar nesse detalhe e complementar mais isso e ficar mais interessante ainda. Mas agora vamos seguir com mais pontos da abertura. Pode ver que a maior parte dos detalhes aqui eu guardei pra abertura mesmo, né? Temos outro aqui agora, ainda sobre Sauron. Eu quero falar sobre Sauron, o Maestro. Sim, essa abertura aí. E esse episódio 5 também retrata muito Sauron como o cara que tá comandando a música e todo mundo seguindo as batidas dele. Essa cena aqui da abertura reflete muito isso, porque a gente tem a areia mexendo conforme a música da abertura. À medida que a música vai com suas notas, a areia vai mudando. É como se fosse o próprio Sauron como um maestro, que essa temporada tá ressaltando muito, e esse episódio trouxe mais ainda. Ele dita as batidas da música, ele dita como tudo vai andar, toda a harmonia, e todo mundo segue conforme a música dele. Tá conseguindo manipular todo mundo e basicamente sendo o maestro de tudo. Ele é o controlador, dominou tudo, ele comanda. É sinistro como cada detalhezinho ali é muito importante. Mas assim, agora a gente saindo dessa abertura, né, dos principais pontos importantes, a gente vai pra pontos do próprio episódio também, que não tem a ver com a abertura, mas que ainda tem a ver com o Sauron, porque é um episódio muito dele. Eu quero falar sobre os anéis, sobre a estratégia dele que tem a ver com os anéis, de expandir o número de anéis, né, que ele pede. Eu quero falar sobre os anéis para os homens, exatamente, né? O primeiro ponto que muita gente ouvi questionando, alguns podem ficar em dúvida, se você não questionou, fica a explicação aqui. Por que que Sauron quer fazer anéis para os homens e quer fazer ainda mais? Tipo, a gente sabe que ele é do mal, né, mas dentro do plano maligno dele. Por que que é mais interessante, ao invés de fazer anéis pros elfos, anéis pros anãos, fazer mais pros homens, pra manipular eles? Justamente porque, assim como os próprios filmes de Senhor dos Anéis já ressaltaram, os homens são mais manipuláveis. Os homens são muito mais fáceis de se corromper com o uso desses anéis do que os elfos. E é aí que tudo começa a se conectar com o ponto que eu falei no detalhe anterior. Eu falei pra você lembrar, a questão sobre o reino de Númenor, que apareceu nesse episódio como uma trama separada, ainda não se conectou. Númenor é totalmente instável e está sendo assumida nesse momento por homens que são muito mais contra os elfos. O próprio Pharazôn que tá liderando, ele é muito mais característico de defender o lado dos homens mesmo, dos humanos em si. Não ouvi muitos conselhos de elfos, sendo que quanto mais próximos de homens, né, seres humanos em si, e suas ideias eles tiverem contra elfos, mais fáceis eles serão de serem corrompidos. E é isso que começa a acontecer em Númenor. E nesse próprio episódio a gente tem o quê? O próprio Sauron, numa das conversas com o Celebrimbor, né, antes de toda aquela treta dele convencer o pessoal ali, ele citando a preocupação dele com Númenor. Que é pra citar como se ele fosse aquela pessoa boa que ele finge, quando na verdade a fala dele nesse episódio sobre Númenor significa que o Sauron está sabendo sobre a treta lá de Númenor. Ele sabe o que tá acontecendo ali, que tá sendo completamente dominado por pessoas mais suscetíveis a serem manipuladas, por exemplo, o Pharazôn. E é aí que a gente entra no grande detalhe sobre a influência do Sauron
Sauron ali. Eu quero falar sobre Sauron influenciando Pharazôn. Tudo indica por esse episódio, por esse detalhe que eu vou explicar, que é assim que Númenor, o reino de Númenor, o reino mais próspero dos homens, que a gente tem o mais rico, vai se conectar com a trama do Sauron. Justamente porque a gente vê nesse episódio uma cena de que o Pharazôn tem acesso ao Palantir. O Palantir tá guardado, né? Usou muito disso pra poder tirar a Miriel do poder, pro povo se revoltar, mas agora ele vai usar o Palantir. Ele chega lá, tira o negócio, o paninho que tá por cima e coloca as mãos pra poder usar e ver o poder. E quais são os poderes do Palantir que essa série mostrou até agora, né? O Palantir te dá muito uma previsão ali do futuro. Ele te dá algumas imagens que você pode ver do que pode acontecer no futuro. A própria Galadriel, a própria Miriel vendo Númenor sendo invadida por água e tudo mais. Só que o Palantir não tem somente esse poder. Por meio de Senhor dos Anéis, a gente pode ver que o Palantir também serve pra Sauron se comunicar com pessoas que ele manipula. O próprio mago lá, o Saruman, lá de Senhor dos Anéis, Sociedade do Anel, usa um Palantir pra se comunicar com Sauron. E o Sauron manipula ele através disso. E agora, você sacou ou não sacou? Se você não sacou, aqui ó, vou desenhar. Nesse episódio 5, a gente viu uma cena do Pharazôn chegando até o Palantir e colocando a mão lá, que ele vai tentar usar o poder. Tudo indica que o Sauron vai usar esse Palantir pra poder manipular o Pharazôn, que é o rei agora desse maior reino dos homens, que é Númenor. Todos os detalhes, os primeiros detalhes que eu falei nesse vídeo e tudo mais, os indícios de que o Sauron sabe o que tá acontecendo em Númenor, ele falando isso solto pro Celebrimbor e todas as outras coisas, o que tem na abertura lá também, né, do olho do símbolo de Númenor, tudo isso se conecta pra que em breve a gente vá ver Pharazôn sendo manipulado pelo Sauron. E aí que Númenor entra na história. Agora já é possível a gente começar a entender sobre isso. Mais um detalhe importante que eu vi que muita gente não tinha percebido. Coloca nos comentários o que você acha sobre isso. Mas é assim, não acaba por aí, a gente tem um outro detalhe importante também na situação lá de Númenor, né? De uma pessoa que fez uma estratégia total ali pra ferrar com Elendil. Justamente, eu quero falar sobre Kemen, o filho do Pharazôn, porque Kemen fez de propósito. Caso você não tenha percebido, esse episódio constrói, assim, com um roteiro bem amarrado, toda a estratégia dele. Um problema no início, a forma como ele vai solucionar isso, e ele conseguindo ir dando certo no final. Se você não se lembra, lá no início do episódio, a gente tem um momento que o Elendil tem que entregar o manto ali, junto com os outros soldados, porque eles estão perdendo seus cargos, né, porque serviu a antiga rainha, e é justamente ali que as outras pessoas, mesmo ele não sendo capitão mais, continuam mostrando sua lealdade, chamando ele de capitão. E o Kemen, o filho do Pharazôn, percebe isso e fica com raiva. Ele pede pra parar, a galera não para, e percebendo isso, o que ele faz? Ele começa a elaborar uma estratégia pra evitar que os poderes políticos e influência política que o Elendil tem ali possam atrapalhar o governo do pai dele. Desde esse início, vendo a influência do Elendil, ele elabora uma estratégia pra prender o Elendil, que tem a ver com aquele local, aquele templo lá, aquela cerimônia. Lá no final do episódio, a gente vê que ele invade durante a cerimônia o lugar pra poder interditar durante a noite ali, sendo que ele poderia ter feito isso muito bem de dia, sem precisar atrapalhar a cerimônia, sem precisar tirar as pessoas à força e tudo mais. Só que ele escolheu a noite de propósito, sabendo que o Elendil estaria ali pra poder provocar ele, fazer com que o Elendil agrida ele e assim ele possa ter uma justificativa de prender o Elendil, que é o que acontece no final. Elendil agora tá preso e o Kemen consegue afastar ele de toda a sua influência política que ele tinha na cidade, que a gente viu no início. Ele não vai representar muito mais risco agora, e de quebra ainda, Kemen conseguiu aproveitar ainda e levar mais um bônus, né? Matou o Valandil lá, então assim, ele conseguiu o que ele queria e era uma estratégia programada. Coloca nos comentários se você tinha percebido isso. Agora, inclusive, o pai dele, o Pharazôn, vai ter mais espaço pra governar, sem possibilidades de revolta das pessoas que estavam começando a incitar apoio ao Elendil, e inclusive isso também significa que o Sauron vai conseguir mais espaço, porque deve entrar na cabeça dele. Muitos detalhes importantes, comenta aí o que você acha, não deixe de se inscrever no canal pra você não perder nenhum outro detalhe novo sobre os próximos episódios. A gente tá trazendo vídeos, coberturas semanais, deixa esse like, ajuda muito na divulgação também. E no mais é isso aí, já já eu tô de volta com muito mais. Um abraço, fui!